Olá, meu nome é Ingrid e eu faço parte do programa Residência Pedagógica. Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós iremos abordar o tema de soluções, definição de soluto e solvente, juntamente com a minha parceira do programa, Tamires Eduarda. Então, bora lá para o vídeo. Vamos falar um pouco sobre soluções. O que é soluções? Soluções são misturas de duas ou mais substâncias que estão apenas em uma fase de agregação e apresentam um aspecto uniforme e homogêneo. As soluções são formadas por substâncias dissolvidas, denominadas solutos, em um solvente, que está presente em maior quantidade. Vocês sabiam que no nosso cotidiano estamos em constante contato com soluções, como as ligas metálicas, o ar atmosférico, o soro fisiológico e entre outras. Em várias dessas soluções, formadas por sólidos e líquidos, a água atua como solvente na maioria dos casos e por isso é considerada um solvente. Existem três tipos de soluções: soluções sólidas, líquidas e gasosas. As soluções sólidas são em temperaturas ambientes. Os componentes da solução encontram-se no estado sólido. Chamamos esse tipo de soluções por ligas. Um exemplo dessas ligas é o ouro 18 quilates e o bronze. Já as soluções gasosas, nesse tipo de solução, os componentes estão em estado gasoso. Toda mistura gasosa é uma solução. Como exemplo, temos o ar atmosférico, que é composto por 78% de nitrogênio, enquanto os 28% são de oxigênio, CO2 e gás nobre. E as soluções líquidas? Para as soluções líquidas, basta que apenas um dos componentes esteja em estado líquido. Normalmente, pensamos em que um sólido dissolvido em um líquido, mas existem outras três possibilidades que resultam em uma solução líquida. A primeira possibilidade é a solução formada por líquidos. Nesse caso, um líquido é dissolvido em outro. Como exemplo, temos o álcool comercial, que é uma mistura de álcool etílico e água. Outra possibilidade é a solução formada por sólidos e líquidos. Em nosso dia a dia, esse líquido de solução é muito mais comum, principalmente quando estamos falando de sólido dissolvido em água. Um exemplo é o soro fisiológico e a água sanitária, que são soluções aquosas de cloreto de sódio e hipocloreto de sódio. A última possibilidade são as soluções formadas por gases e líquidos. Podemos citar a bebida gasificada, como exemplo em nosso cotidiano, de substância no estado gasoso dissolvida em um líquido. A solubilidade do gás no líquido depende principalmente de dois fatores: a pressão e a temperatura. Agora que vocês já compreenderam o que é uma solução, vamos entender os componentes que a formam. Como vocês já sabem, as soluções químicas são misturas ou dispersões homogêneas. A sua formação depende de dois constituintes principais: o soluto e o solvente. O soluto, que é considerado dispersor, pode ser definido como a substância a ser dissolvida, ou seja, é a que se distribui no interior
de outra substância na forma de pequenas partículas. Já o solvente é a substância chamada de dispersante, ou seja, é a que permite que o soluto distribua-se em seu interior. Um exemplo de solução bem simples, que ajuda na compreensão do papel do soluto e do solvente, é a mistura de água e sal. Quando o sal está separado, nós visualizamos seus cristais, mas ao adicioná-lo à água, ele some, ou seja, distribui-se na água. Suas estruturas são separadas e ficam de um tamanho tão pequeno que não é possível visualizá-las. Desse modo, concluímos que o sal é o soluto e a água é o solvente. A água é chamada muitas vezes de solvente universal, pois uma grande quantidade de substâncias dissolvem-se nela, mas nem sempre ela é o solvente. A gasolina usada atualmente, por exemplo, contém cerca de 25% de etanol dissolvidos nela, ou seja, nesse caso, o soluto é o álcool e o solvente é a gasolina. Esse fato também evidencia que, geralmente, o solvente está em maior quantidade do que o soluto, apesar disso não ser uma regra geral. Além disso, os solutos que se dissolvem na água são polares, assim como a água. Por outro lado, os solutos apolares dissolvem-se apenas em solventes apolares. Essa é uma regra conhecida como semelhante dissolve semelhante. É por isso que o óleo, que é apolar, não se dissolve na água, que é polar. Por fim, para que vocês possam compreender melhor o assunto abordado no vídeo, vamos observar a formação de uma solução por meio do preparo de suco em pó. Para isso, estarei utilizando água e o suco em pó, e também um recipiente, para que eu possa misturar os dois. Estarei colocando o suco em pó em outro recipiente, para que vocês possam observar as duas fases que os elementos têm. No caso da água, o líquido, e no caso do suco em pó, o sólido. Mas, ao misturarmos as duas substâncias, não conseguimos mais perceber essa diferença. Logo, temos uma mistura homogênea, que é uma solução química. Esse foi o nosso vídeo, pessoal. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo do canal.